paz do Senhor Jesus Cristo. Talvez você, em um momento da sua vida, já disse: comecei a buscar o Senhor, fui na igreja e a minha vida começou a dar errado. Eu já vi pessoas que já falaram isso, já se perguntaram por que quando eu vou buscar Deus, tudo começa a dar errado. E meditando na Escritura, eu louvo a Deus pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo tem me ensinado muito. Ele me falou agora a meditação da palavra. A palavra do Senhor diz em 1 Marcos, no versículo 22, 23, a Bíblia diz que num dia de Shabat, dia de sábado, Jesus imediatamente entra sobre a sinagoga, onde eles ensinavam. E ali, Jesus começa a ensinar com autoridade, diferente dos escribas. E aquilo ali chama a atenção, impressiona todos. E os escribas ensinavam a palavra de Deus, a Torá. Eles ensinavam o livro, eles falavam da palavra do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus começou a falar, um espírito imundo se manifestou. Agora imagina aquela cena naquele momento, né? Quando Jesus Cristo começou a falar, começou a manifestar o poder, o espírito que estava ali se manifesta. Agora olha só que coisa interessante. Enquanto os escribas ensinavam a Torá, falava da lei, falava de Deus, aquele espírito estava ali escondido. Mas a presença de Cristo Jesus fez que aquele demônio que estava ali se manifeste. Ele fala: o que queres comigo, filho do Deus vivo? O demônio reconhece que Jesus era o próprio Senhor ali. E ele se manifesta, e Jesus expulsa aquele demônio. Mas o interessante, o que o Espírito Santo me revela? Às vezes você, no momento da sua vida, ou você conhece talvez alguém da sua família que começou a buscar ao Senhor Jesus e tudo começou a dar errado. Você percebeu isso? Busquei, fui na igreja e tudo deu errado na minha vida. Por que isso acontece? Quando Jesus está naquele momento, o demônio que está escondido se manifesta. Ou seja, quando você deu um passo para buscar a Deus, quando você teve a disponibilidade, hoje eu vou na casa do Senhor, quando Jesus começou a ser manifesto na sua vida, o demônio que estava escondido, ele começou a se manifestar. Irmãos, o que isso está nos falar? Que tudo que começou a dar errado, depois que você começou a ir na casa do Senhor, as tribulações, as provações, as dificuldades, as lutas que você começou a enfrentar, isso significa que Jesus está entrando na sua vida e o demônio está a sair. Ou seja, essa luta que as pessoas enfrentam no começo, quando estão buscando a Jesus, significa que a luz está chegando e as trevas estão saindo. Ou seja, por isso que muitas pessoas desistem de servir a Deus. Mas não desiste não, porque é um processo que você está passando. E esse processo simboliza a libertação. Jesus disse: e conhecereis o Filho do Homem, e verdadeiramente sereis livre. A palavra do Senhor vai dizer que havia uma senhora que tinha uma coluna encurvada. Ela ia ao templo, ela ofertava, ela buscava, ela cultuava, mas a coluna dela estava encurvada. Talvez há quantas pessoas que estão encurvadas dentro da casa de Deus. Mas quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que aquela mulher começou a andar normal. Jesus expulsou um demônio que estava naquela coluna, naquela senhora. Então, o que eu estou falando? Que a dificuldade, que a luta que você passa buscando ao Senhor, é porque o espírito maligno que está na sua vida, ele está sendo arrancado. É um espírito que está saindo, talvez na área sentimental, na área financeira, na sua saúde. Você pensa assim: piorou, minha vida piorou depois que eu busquei a igreja. Não, é porque Jesus está entrando. E quando Jesus entra,
imediatamente aquilo de ruim que está na sua vida é arrancado. E quando ele vai arrancar, tem aquele processo ruim. Isso faz parte, mas você, nesse momento, está sendo liberto. Então permaneça no Senhor. Continua firme no Senhor, que Ele quer te restaurar, fazendo de você uma nova criatura. Que essa palavra possa falar o espírito dos irmãos que vão assistir esse vídeo, fortalecendo, trazendo um entendimento em nome de Jesus.